Beleza, pessoal, estamos gravando, então eu vou dar meu boa noite novamente para vocês. Ainda tem algumas pessoas ingressando aqui na nossa sala. Estamos nesse momento em 49 participantes, foram 70 inscritos, mas eu acho que nem todo mundo vem, algumas pessoas vão assistir a gravação dessa aula aqui. Para quem não sabe, para quem tiver que sair um pouquinho mais cedo, para alguém que porventura tenha que faltar algum dia, não tem problema, eu vou gravar todas as aulas e vou disponibilizar no YouTube para vocês acompanharem, a partir de amanhã. Então, a aula de hoje, amanhã cedo, já vai estar no YouTube e assim por diante. E eu vou deixar disponível durante uma semana para vocês poderem acompanhar depois com calma. Por que eu vou fazer isso? Porque eu recomendo também que, como é muita informação, e eu sei que é muita informação, porque eu estou dando aula disso aqui há pelo menos uns 5 anos só na UFRN. Para quem não sabe, eu sou professor da UFRN, sou um docente convidado lá do Programa de Pós-Graduação de Estudos Urbanos e Regionais, e só na UFRN, na graduação e na pós, eu estou dando aula disso aqui há pelo menos 5 anos. Fora da UFRN, em cursos livres, em outras oportunidades, já faz pelo menos uns 10 anos que eu dou cursos de geoprocessamento. Então, eu sei que tem muita informação para absorver, e eu sei que, às vezes, os professores passam isso de maneira rápida. Vocês sabem que a gente tem pouco tempo hoje, evidentemente, mas eu prometo ser bem objetivo, essa é uma das minhas metas aqui, direto ao ponto. Então, eu vou gravar, e qual que é a minha recomendação? Que vocês tentem entender o que está acontecendo processualmente, entender os caminhos para realizar as operações do QGIS e a lógica por trás desses caminhos. Depois disso, tem o vídeo para dar um apoio para vocês, vocês podem recorrer ao vídeo e tentar fazer no próprio QGIS de vocês, tá bom? Essa é a minha recomendação. Além disso, eu vou tentar, conforme for possível, eu vou tentar dar uns intervalinhos, por exemplo, mostrar algumas coisas para vocês, um conjunto de funcionalidades, a gente vai dar uma explorada, vai dar um overview no QGIS hoje. Eu quero mostrar algumas funcionalidades para vocês e aí eu quero dar uns 5 minutinhos para que vocês possam praticar isso enquanto eu vou também respondendo algumas perguntas, tá? Então, a gente vai tentar fazer mais ou menos assim. Peço muito que vocês me ajudem também para deixar os microfones fechados, tá ótimo, assim, tá todo mundo com o microfone fechado e tal, mas às vezes dá um deslize, abre, e aí eu não posso ficar correndo atrás exatamente de quem é, né, que está com o microfone aberto para eu mutar. Aí vocês abrem na hora de fazer pergunta, ou se quiser mandar pergunta pelo chat, até fica mais organizado. Vamos tentar seguir esse ritmo, assim, os três dias de curso, tá bom? Então, beleza, vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Rodolfo Finati, tem algumas pessoas aqui que me conhecem, tem algumas pessoas que são amigos e amigas pessoais, tem pessoas que eu nunca vi, eu quero dar meu boa noite a todos. Eu sou geógrafo de formação, eu tenho minha pós-graduação pela USP, com planejamento territorial, e especialização em geoprocessamento pelo Centro Universitário Senac. Eu já trabalho com geoprocessamento faz pelo menos uns 12 anos, eu fiz mais de 40 projetos de estudo de impacto ambiental, uns 30 projetos com desenvolvimento territorial, usei geoprocessamento pra caramba. Tem essa facilidade, né, de transitar da área urbana regional para a área ambiental, mas principalmente urbana regional com dados socioeconômicos. Vocês vão ver que a minha aula não tem muito jeito, ela acaba tendendo mais para os dados de natureza socioeconômica, mas a lógica por trás de como operacionalizar isso no SIGs é também sempre a mesma, tanto para uma natureza de dados quanto para outra, então tá de boa. Além disso, eu já fiz um monte de projeto de consultoria com o geoprocessamento, eu posso conversar bastante com vocês sobre mercado de trabalho, sobre o tipo de trampo que está sendo requisitado, para onde que está indo o mercado de trabalho nessa área. Eu gosto muito de falar sobre isso e dar umas dicas sobre isso também, por conta da experiência acumulada. Eu sei que isso interessa a muitos de vocês e eu sei que muitos estão ligados e no mercado dessa área que está reaquecendo agora pós-pandemia, eu estou vendo bastante vagas com geoprocessamento, principalmente na área de geomarketing, inteligência de mercado, que é o que está crescendo mais rápido, e muitos consultores autônomos nessa área estão aparecendo também, beleza? Queria dizer também, como introdução, que vocês têm acesso comigo
qualquer hora pelo WhatsApp, não precisa ser no grupo, eu estou deixando o grupo travado, mais para não ficar enchendo o saco do pessoal, eu não gosto muito de grupo, e aí tem grupo que fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, a gente fica louco da vida, né? Então, eu queria dizer que vocês têm acesso comigo pelo WhatsApp na hora que vocês quiserem, pode pegar o meu número lá no grupo e mandar uma mensagem para mim, alguma dúvida que tenha ficado para trás, a gente conversa amanhã, durante o dia, durante a semana, na verdade a gente vai poder conversar para sempre, porque eu sou assim mesmo, eu adoro falar isso, eu adoro ajudar, e quando vocês tiverem dúvidas sobre isso, pode contar comigo, tá? Por que eu resolvi fazer esse curso? Porque eu tô, digamos assim, eu tô num momento, assim, de trocar de área, né? Eu já estou trabalhando com isso faz tempo, tô migrando para outras áreas, para outros tipos de atividade, e eu sinto que eu preciso botar esse conhecimento para fora, tem muita coisa que eu sei que ficou acumulada, e coisas que eu não botei para fora assim suficientemente. Então, quando o pessoal da Guará, que é a empresa júnior lá da UFOB, da Federal do Oeste da Bahia, me convidou para dar esse curso, eu falei assim, nossa, beleza, eu estou a fim de dar esse curso mesmo, nível básico, mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir geral para quem quiser vir esse curso vir. E então, o pessoal foi muito massa comigo. Tem o André, que é presidente lá da empresa Júnior. Não sei se o André está por aí, quiser dar uma palavrinha. E o Lucas Pazini, o Lucas está entrando aqui agora, ele acabou de pedir autorização aqui na sala. Eu vou passar a palavra também para ele fazer uma breve apresentaçãozinha da empresa Júnior e queria agradecer a eles a oportunidade. Então, foi assim que nasceu esse curso. Eles pediram para mim que seria um evento inicialmente restrito, depois eu vou fazer um meeting só com eles para a gente tirar dúvidas também, com a galera da empresa Júnior, mas foi assim que nasceu esse curso e por isso que aí eu falei com eles, não, vamos abrir para geral, assim, vamos divulgar no Instagram, Twitter, todo mundo que quiser poder vir por um preço super, super em conta. Lucas, você está aí? Cadê você? Opa, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Opa, ó, vou abrir a palavra aqui para o Lucas, ele vai fazer as apresentações aí da empresa Júnior. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rodolfo, boa noite todo mundo. Então, sou vice-presidente da empresa Guará Júnior. Somos da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Então, a gente criou a empresa por falta de oportunidade em estágios. Aqui na nossa cidade, até na nossa região, não tem estágio para bacharel em geografia. Geralmente eles pegam agronomia, geologia. Aí a gente sentiu falta da atividade prática fora da faculdade. Aí acabei conhecendo o Rodolfo na internet e sou suspeito para falar também, eu sou fãzaço dele. E aí eu tive a ideia de falar com ele e pedir e falar sobre a oportunidade de criar um curso para a gente, aprender um pouco mais, tal, a prática. Aí ele topou e agora estamos aí, esse primeiro curso. De muitos que virão ainda, né, Rodolfo? É isso aí, Lucão. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado por dar uma força aí na organização. Você e todo mundo da empresa Júnior também. Espero que seja muito proveitoso para você e para todos. Vamos nessa, então? Galera, é o seguinte, eu vou começar aqui com o conteúdo, beleza? Mas eu estou aí, Gilmar. Pessoal, vamos tentar ficar com os microfones fechados, senão tem que ficar caçando aqui quem que está com. Vamos lá, então. Vamos começar com o conteúdo. O que é um sistema de informação geográfica? Para quem está saindo do zero, tá? O sistema de informação geográfica, ele é um aplicativo, ele trata informações geográficas, lógico, ou melhor dizendo, dados que estão georreferenciados, tá? Muitos autores vão definir um sistema de informação geográfica como um banco de dados referenciado espacialmente. E essa definição, ela é muito importante. Se vocês quiserem anotar uma primeira coisa, é o seguinte, SIG, ou Sistema de Informação Geográfica, anota aí, SIG é um banco de dados referenciado espacialmente. O que isso quer dizer? Que todas as informações que entram
no sistema de informação geográfica estão georreferenciadas ou referenciadas espacialmente. Tudo com uma coisinha, com conhecimento que vocês sabem qual que é desde o ensino médio, que é as latitudes e longitudes, são as coordenadas geográficas. Cada vérticezinho de cada desenho que a gente tem, de cada mapa que a gente tem, está espacialmente georreferenciado. E eu digo que essa definição é muito interessante porque ela começa assim, ó, um banco de dados referenciado espacialmente. Por que eu acho que isso é importante? A maioria das pessoas, quando vê mapa, ela pensa muito num algo gráfico, num algo que é visual e que é gráfico, e não pensa muito no lado do banco de dados. Mas eu sempre digo para os meus alunos, e às vezes isso é o que é mais difícil de entrar, de cair a ficha, é que tem um grande sistema de gerenciamento de dados por trás dos mapas, e são os dados que fazem os mapas, efetivamente. Então, a primeira coisa que vocês têm que sacar para mandar bem no geoprocessamento é se abrir as tabelas. Apesar de ser mapa, a gente vai trabalhar muito como se fosse um Excel. Os mapas têm um monte de tabelas, tabelas e tabelas por trás, por isso que é um banco de dados referenciado espacialmente, tá? Essa é a primeira definição, bastante importante. Não vou nem dizer que é uma definição, porque a gente aqui não está conceituando, não está falando de autores, nada, eu vou direto para a prática, mas isso é uma coisa bastante importante para vocês saberem, tá? E aí, qual que é a parada? Vamos falar um pouco dos inputs que são necessários para trabalhar com o SIG. Por quê? O SIG, ele é um sistema, mas eu preciso conseguir caçar os arquivos para trabalhar com o SIG. A grande maioria dos mapas que a gente vai fazer, que a gente vai construir, a gente vai buscar arquivos que já estão prontos, que já foram feitos e desenhados por outras pessoas, tá? Então, a gente precisa também entender quais são os inputs. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar a tela, convido todos a olharem agora para o monitor de vocês. Isso aqui é um conteúdo da minha disciplina de geoprocessamento, tá? Toda vez que eu compartilhar a tela, eu preciso dar uma organizada aqui, pronto. Vocês estão vendo, né? A tela compartilhada? Alguém balança a cabeça, manda um joinha, faz qualquer coisa para mim? Beleza, estou com vocês. Então, galera, é o seguinte. Então, o Sistema de Informação Geográfica SIG, um banco de dados indexado espacialmente, ou referenciado espacialmente. E aí, opera-se um conjunto de procedimentos para responder a consultas sobre entidades espaciais. Então, o que é fazer um mapa? É consultar sobre informações que estão geográficas, que estão georreferenciadas. Beleza. E aí, eu quero vim aqui um pouquinho na interdisciplinaridade do SIG. Essa figura é muito famosa, não sei se vocês já viram em algum lugar, mas essa árvore aqui eu acho ela muito emblemática, porque ela mostra um pouco da dificuldade de lidar com SIG, de lidar com geoprocessamento. E vocês precisam cair a ficha disso, porque é o seguinte, aqui na parte que está desenhada aqui, como se fosse a raiz de uma árvore, dê uma olhadinha aqui rapidinho em quantos campos do conhecimento que são necessários para a gente operacionalizar o SIG. Então, tem cartografia, tem topografia, tem semiótica, tem fotogrametria, sensoriamento remoto, que é um conjunto de dados assim de base, que gera informações geográficas, mas eu tenho também matemática, computação, pesquisa operacional, bancos de dados, geoestatística e estatística, geometria computacional, processamento de imagens, que é muito importante, até a inteligência artificial está sendo usada já faz um tempo no SIG, inclusive. Então, só se vocês pegarem aqui, ó, deve ter umas 4, 5 graduações. Fácil. Ó, geografia, porque a cartografia da geografia, matemática, computação, estatística, o que mais? Estatística. Só essas 4 são 4 cursos de graduação bastante clássicos. Então, eu preciso, em algum momento, buscar esses conhecimentos dessas áreas. E aí, aqui, da mesma forma que eu justifico a grande demanda de conhecimento para saber operacionalizar o SIG, a gente pode pensar também no número de áreas, número de segmentos do mundo que a gente pode aplicar o SIG. Então, indústria e comércio, ciências ambientais, epidemiologia, ciências ambientais, administração pública, transportes, serviços públicos, planejamento urbano e regional, que é com que eu trabalho, planejamento de saúde pública, que ficou muito famoso aí, por causa da pandemia, a gente viu muitos mapas sendo apresentados até no Jornal Nacional, e muitos mapas circulando pela internet, Instagram, Facebook, tudo quanto é coisa.
ecologia, meteorologia, geologia, enfim. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do tanto de áreas que envolve entender bem o SIG, do tanto de áreas que envolve a possibilidade de trabalhar com o SIG. Às vezes, isso causa uma trava, porque você acha que você entendeu cartografia, estudou semiologia gráfica, por exemplo. O que é semiologia gráfica? É a representação visual de informações. Você estudou geografia, cartografia, semiologia gráfica e, pô, você não sabe fazer mapa ainda. Aí você vai e estuda SIG do ponto de vista de sensoriamento remoto. Você aprende a trabalhar e fica fera com imagens de satélite, mas ainda não consegue fazer os mapas, porque falta áreas. Só que aí tem um cara que é super fera em banco de dados e manja um pouquinho de SIG, mas também não tem o conhecimento completo. Também. Então, o SIG tem algumas verticalizações e, às vezes, isso trava, porque parece que você precisa saber muita coisa para operacionalizar seu conhecimento no SIG. Isso muitas vezes é verdade. Eu preciso entender um pouquinho de cada uma dessas áreas para resolver meus problemas no SIG. Mas vejam, eu trabalho com isso já há muito tempo, tá? E aí, por conta de toda essa complexidade, a gente tem duas principais naturezas de entrada de dados no SIG. Nós vamos ver essas duas entradas de dados hoje, que eu chamo de inputs cartográficos. Daqui a pouquinho eu abro o QGIS, daqui 5 minutos eu abro o QGIS com vocês, a gente já vai começar a ver isso. Qual que é a parada? Eu tenho esse gráfico aqui, eu acho ele muito bacana, porque ele sai de uma fotografia, aqui na bolinha número 1, ele vai até um dado todo vetorizado aqui, que é a bolinha número 7, que eu tenho um monte de informação, inclusive está com o nome das rodovias aqui, cheio de tracinho, tem a topografia, tem o nome dos bairros, tem um monte de coisa. Aqui a gente saiu de uma natureza que é fotográfica, né? Vocês estão vendo que isso aqui é um tipo de foto, mas ela não tem informação qualitativa, ela tem informação visual, e ela vai se transformando, pouco a pouco, num conjunto de vários dados vetoriais. Só que como esse desenho é formado, para eu formar esse desenho, eu tenho que mesclar um monte de camada no meu sistema de informação geográfica. E aí agora eu vou te dar um outro conceito que vocês podem até anotar. Sistema de informação geográfica tem a ver com camadas. Então, anota aí, SIG tem a ver com camadas. Por que eu fico enchendo o saco desse negócio de camadas? Eu fico enchendo o saco dos meus alunos bastante isso. Por quê? Porque, às vezes, antes de... Quem está saindo do zero, que é a maioria aqui, está acostumado a mexer com Word, com Excel, com PowerPoint, que você cria... Você abre o software e cria um arquivo só, eu chamo lá, rodolfo.ppt, apresentação do dia 20.ppt, e aí tudo que eu preciso está lá naquela apresentação. Então, tudo bem, eu pego uma figura de um lugar, eu pego uma tabela de outro, eu escrevo um texto, mas tudo fica condensado num arquivo só. E tem um lance que dá um perdido na galera, que é o seguinte: cada um desses arquivos aqui, digamos que 1 é um arquivo, 2 é um arquivo, 3 é um arquivo, 4 é um arquivo. Esses arquivos, na verdade, são subgrupos de vários arquivos que formam uma camada. Então, pode anotar aí também, cada camada é formada por vários arquivos, no mínimo 3, no formato clássico, né? A gente vai trabalhar com shapefile, que é o formato clássico, mas não se preocupe com isso ainda. No mínimo 3 e no máximo 12 arquivos. Cada camada é um conjunto, um subgrupo de vários arquivos, e aí tem que saber lidar com isso. Beleza? Nós vamos ver isso na prática também, não precisa pirar. E aí, aqui no número 1, eu tenho uma informação mais de natureza fotográfica, realmente isso aqui é uma foto, é um drone que fez um sobrevoo lá na cidade de São Paulo e tirou uma foto desse pedaço aqui. E aí aqui eu tenho um outro arquivo que tem natureza vetorial, é um conjunto de vetores, ele é um arquivo geométrico. Um é fotográfico e é matricial, o outro é vetorial, tá? Por isso que tem essa outra representaçãozinha aqui, muito clássica também do SIG, que é o seguinte: o mundo real, que seria essa parte de baixo aqui da figura, ele pode ser desagregado em várias camadas. Algumas são camadas vetoriais, e aí eu já vou adiantar mais uma coisa para vocês. Elas são divididas em pontos, linhas e polígonos, tá? Daqui a pouco vocês anotam isso. E aqui eu tenho uma outra natureza de dados, que são dados raster ou dados matriciais, porque as informações estão disponibilizadas num tipo de matriz. A parada do SIG, a grande potencialidade do SIG é que ele é um sistema que foi pensado para trabalhar a inter-relação entre essas camadas. As análises espaciais que se desdobram no SIG, elas trabalham
a relação entre essas camadas. Então, ele consegue me gerar uma análise, por exemplo, da elevação com as ruas, ou uma análise da imagem de satélite, da fotografia, gerando um uso do solo, tá? Então, as camadas, elas se relacionam entre si. E isso também é muito importante de saber. Aliás, eu vou até começar a falar um segredinho aqui. No SIG, os homens começam a se separar das crianças quando eles começam a operacionalizar a análise entre as camadas, tá? Então, beleza. O que nós temos? O SIG é um banco de dados indexado espacialmente. O SIG é um banco de dados indexado espacialmente ou referenciado espacialmente. Esse SIG tem a ver com uma interdisciplinaridade que envolve várias áreas do conhecimento, ok? Tenham isso em mente, se preparem para isso. Para começar a operacionalizar em SIG, eu tenho que começar a pensar em camadas, ou seja, eu estou dividindo o meu mundo real num conjunto de várias camadas e, principalmente, eu tenho duas entradas de dados para essas camadas. Uma é matricial, que tem a ver com fotografias, e a outra é vetorial, que tem mais a ver com geometrias, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês, para a gente começar. Voltando aqui. Pessoal, alguma dúvida? Como é que vocês estão? Nossa, todo mundo já fechou a câmera, fiquei sozinho aqui. André voltou, obrigado, André. Tudo certo, tranquilo? Tudo bem? Legal. Vão me dando feedback aí no chat, tá bom? Podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem também. Desesperada já aqui, que eu tô entendendo nada. Não, calma, vai dar certo. Vai dar certo, Catiane, porque a gente vai ver isso agora no SIG. Eu vou abrir o QGIS a primeira vez com vocês. Eu não vou ficar tomando muito tempo de vocês do ponto de vista teórico, eu quero ir bem na prática, até porque isso aqui, gente, se vocês quiserem, tem artigos, tem literatura, tem capítulos de livro que explicam isso muito bem, tá? Eu só precisava fazer essa introdução para a gente equalizar. Beleza. O Paulo perguntou se eu vou disponibilizar esse PDF. Na verdade, não. Na verdade, isso aqui é um board virtual, ó, que eu uso na minha disciplina O que eu vou fazer? Eu vou tirar um print disso aqui, ó. Viu, Paulo? Eu tiro um print disso aqui e coloco lá no grupo. Vocês me lembram, tá? De fazer isso, por favor. Beleza, então. Vamos lá. Vou compartilhar aqui agora a tela e vou mostrar para vocês o QGIS, tá? Qual que é a trajetória que a gente vai seguir a partir daqui? Só para nos situarmos, tá? Ó, o que é um sistema de informação geográfica? Quais são os inputs para trabalhar no SIG? Eu passei isso para vocês lá no grupo, tá? Os inputs para trabalhar no SIG são exatamente as camadas. Então, eu preciso pensar em termos de camada. Como que eu desagrego o mundo real em diversas camadas? Cada uma dessas camadas vai estar num conjunto de arquivos, tá? Então, para trabalhar em qualquer aplicativo, a gente precisa entender como que esse aplicativo trabalha os seus arquivos. E essa é uma informação extremamente importante para a gente seguir em frente, tá? Inclusive, eu passei alguns desses arquivos para vocês lá no grupo. Vamos lá, então. Olha só. Eu estou aqui com o meu QGIS aberto, beleza? Se vocês já instalaram o QGIS, se vocês deram uma fuçada nele ou tentaram abrir, o que acontece? Vocês se depararam com essa tela aqui, com essa tela inicial. Mais ou menos isso, eu tenho algumas ferramentas aqui que eu coloquei a mais. Mas não precisamos se preocupar com isso, a gente não vai trabalhar com essas ferramentas hoje. Então, qual que é a parada? Eu vou inserir uma camada aqui no QGIS. Vamos começar do começo. Vou inserir uma camada. Como que eu faço para inserir uma camada? Tem um troço aqui, galera, que se chama navegador. Esse navegador, o que ele faz? Navega. Navega por onde? Pelos arquivos que estão no nosso computador, tá? O Fábio perguntou se esse é o 3.16. Sim, Fábio, esse aqui eu tô no 3.16 ainda. Eles são muito parecidos, não precisa se preocupar, não.
Eu ainda não me atualizei. Então, olha só, eu fiz uma pastinha aqui escrito curso QGIS. E eu coloquei dentro dessa pastinha alguns arquivos que a gente vai usar. Então, como que o QGIS, perdão, QGIS 01, como que o QGIS interpreta uma camada de informação? Primeira coisa importante que a gente precisa olhar para começar a fazer um mapa. Eu preciso de camadas. Como que eu encontro essas camadas no QGIS? Tem uma coisa que se chama navegador, e esse navegador vai navegar pelos arquivos do meu computador. Então, beleza. Vamos colocar aqui, ó, o primeiro arquivinho que eu sempre começo em toda aula. Brasil. Brasil por unidade da federação. Aqui ele está expresso em uma linha, ó, BR_Brasil por UF.SHP. SHP significa que é um shape, tá? Se eu clicar duas vezes, eu vou clicar duas vezes em um arquivo. O que vai acontecer? Ele veio aqui para baixo, ó. Ele gerou uma camada, tá? O Celso perguntou, ele trabalha então só com dados baixados para computador? Ou ele também... As duas coisas, Celso, só responder o Celso rapidinho. Você pode baixar os dados com as camadas que você precisa, você pode desenhar as camadas que você precisa, ele tem um editor dentro dele, tá? Ou ele também tem... ele se conecta com sites, com servidores de mapa, tá bom, Celso? Depois, essa pergunta é um pouco mais avançada, a gente pode conversar pelo WhatsApp depois. Então, olha só, eu cliquei duas vezes em um arquivinho aqui, Brasil por unidade da federação. O que aconteceu? Ele gerou uma camada aqui embaixo para mim. Então, esse arquivo virou uma camada, beleza? Vamos fazer a mesma coisa, eu vou repetir esse processo com outro arquivo. Ó, eu vou pegar BR dados, tá? Eu vou clicar duas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai inserir uma nova camada aqui embaixo para mim, tá? Vou fazer a mesma coisa com outro arquivo, que é BR sedes urbanas do Brasil. Cada pontinho representa uma cidade, tá? O que vai acontecer? Quando eu clicar duas vezes, ó, BR sedes urbanas, o que ele fez? Inseriu, opa, deu uma mensagem aqui, nem se preocupe com isso. Vai acontecer com vocês também? Vai, não se preocupe com isso aqui agora. Ele colocou um conjunto de pontinhos. Tá? Mais uma coisa, ó, só vou colocar mais um arquivo aqui para vocês verem a diferença, que é o de rodovias estruturantes. Brasil, rodovias estruturantes. Olha lá, ele gerou algumas rodovias aqui. Então, o que acontece? Primeira coisa, inserir as camadas que eu preciso para fazer o mapa que eu preciso fazer no meu QGIS. Eu preciso ter esses arquivos. Eles foram baixados, igual o Celso perguntou? Sim, esses daqui que eu estou usando foram baixados. Como é que eu baixei eles? Eu fui lá no site do IBGE e peguei. Amanhã, eu quero construir um mapa inteiro com vocês, se der tempo. E a gente vai começar desde pegar o arquivo lá no site do IBGE, construir o mapa, fazer um layout e exportar. Vamos ver se vai dar tempo de fazer isso. Eu acho que vai. É um desafio. Mas esses arquivos aqui foram baixados, beleza? Se alguém tiver dúvida, coloca no chat. Eu vou respondendo. Então, esses arquivos foram baixados. Lembra que eu falei para vocês uma informação muito importante. O QGIS está lendo aqui, ó, uma camada. Ó, eu estou grifando elas aqui, ó, cada uma das camadas. Cada uma dessas camadas está sendo representada por um arquivo aqui no navegador. Ó, rodovias estruturantes está aqui, Brasil por UF está aqui, sedes urbanas essa aqui, e o arquivo de dados está aqui. Só que, como esses arquivos estão organizados lá no Windows Explorer, fora do QGIS, deixa eu só fazer esse parênteses para mostrar para vocês como é que isso aqui está estruturado, tá? Porque muita gente se perde aqui. Ó, eu vou lá no meu C2 pontos, projetos, e vou em QGIS 01. Ó. Aí, vamos só pegar um exemplo aqui, vocês já vão entender isso, que é muito fácil. Primeira coisa, BR, Brasil por unidade da federação, é uma camada. Como isso aqui está organizado no meu Windows Explorer? Ó. 8 arquivos, perdão. Eu tenho 8 arquivos formando um grupo de arquivos, que a gente costuma chamar de shapefile. Esse grupo de arquivos está sendo interpretado, acompanha meu mouse, esse grupo de 8 arquivos aqui está sendo interpretado no QGIS como um arquivo só. BR Brasil por UF. E reparem vocês que todos eles têm o mesmo nome,
BR Brasil por UF e muda-se a extensão. Essa aqui é CPG, essa aqui é DBF, essa aqui é PRJ, essa aqui é SHP, a mais importante. Essa aqui é DBF, que é o banco de dados, tá? Então, eu tenho um conjunto de 8 arquivos que o QGIS, que o meu software já compacta e interpreta como um arquivo só, que é esse aqui, tá? Então, quando vocês forem baixar os arquivos de vocês, ou até pegarem os arquivos que eu passei no grupo, são grupos de vários arquivos, grupo do WhatsApp, tá? Os arquivos que eu passei no grupo do WhatsApp, cada um desses arquivos é um subgrupo de vários arquivos que estão sendo interpretados como uma linha aqui no QGIS, beleza? Isso é muito importante. Por que isso aqui é importante? Porque se você mudar o nome de um desses daqui, ou apagar um desses, ou tirar, ou mudar o nome da extensão, você vai corromper o shape, tá? Então, você tem que manter essa organização mínima dos seus arquivos, tá? Lembram que eu falei para vocês de arquivos vetoriais? Ó, quando eu abro um shapefile, que é uma camada, eu estou nessa dimensão aqui, ó, de arquivos vetoriais, tá bom? Eu vou gerar um recorte e cola disso aqui, dessa imagem aqui para vocês. Beleza. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um conjunto de 4 arquivos para a gente começar a entender como que o SIG é estruturado, tá? O Pablo tem uma pergunta. Rodolfo, eu exportei a pasta zipada para meus documentos, mas não aparece no aplicativo. Eu tenho que salvar alguma pasta específica? Sim. Olha só, você tem que encontrar a pasta que você salvou aqui no navegador. Senão, ele não vai ter o caminho do arquivo que você precisa. Então, o que o Pablo está perguntando? Eu tenho os arquivos em algum lugar no meu computador, mas eles não estão aparecendo no aplicativo. É por isso que eu tenho uma pasta na raiz, ó, no C2 pontos, chamada projetos. E essa pasta projetos, ó, tem cada um das coisas que eu estou trabalhando no momento, tá? Então, eu tenho minha base de cartografia, banco de dados do Rio Grande do Norte, um projeto em Barretos, o doutorado, que é uma pasta bem antiga, coisas do IBGE, enfim. Então, eu costumo deixar no C2 pontos porque é mais fácil para o QGIS encontrar. Sabe por quê? Porque o C2 pontos já está aqui, ó. Eu entro aqui em projetos e tenho aqui as mesmas pastinhas que eu preciso. Beleza? Então, se vocês estiverem dentro do Windows, dá mais trabalho. Tem que vir aqui, ó. Eu acho que é início, se eu não me engano, e aí desktop, ó. Por exemplo, quem tem mania de criar uma pastinha e na área de trabalho do Windows, é aqui, ó. Início, desktop, tem que encontrar a pastinha aqui, tá bom? Tem esse porém aí. Então, o primeiro desafio de vocês, salvar os arquivos shape em algum lugar no computador e encontrar esses arquivos shape aqui no navegador do QGIS e inserir eles aqui como camadas, tá? Ó, o Pablo falou assim, show, agora deu certo. Beleza. Alguém mais está com dificuldade de encontrar os arquivos? Se tiver, manda no chat, beleza? A Juliana escreveu assim, verifiquem também se o computador está com um WinRAR para descompactar. É verdade, eu mandei compactado, vocês têm que saber descompactar. Beleza? Então, é assim que a gente coloca arquivos no meu QGIS, no SIG. Não no QGIS, todos os SIGs têm a mesma estrutura, isso chama estrutura do Sistema de Informação Geográfica, tá? Ah, Rodolfo, mas você falou que tem 2 tipos de arquivo, um é vetorial, mais geométrico, e outro é mais fotográfico, matricial. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que é um tipo de dado matricial. Eu não quero trabalhar com esse tipo de dado hoje, porque vai ficar muita coisa, mas eu vou exemplificar aqui para vocês. Então, eu vou pegar aqui minha pasta do curso de QGIS e vou abrir um outro tipo de arquivo, que é esse aqui de Ubatuba, ó. Tá? Esse arquivinho de Ubatuba, ele refere-se à cidade de Ubatuba, aqui no litoral do estado de São Paulo, que é um arquivo de um projeto que eu fiz muito tempo atrás. Ele é uma fotografia aérea. E como ele é uma fotografia aérea, eu quero que vocês reparem bem aqui no mouse, ó. Ele muda o símbolo que o QGIS está interpretando essa fotografia aérea. Vocês estão vendo que tem um monte de quadradinho aqui, ó. Tá? Esse monte de quadradinho quer dizer que é uma imagem aérea ou uma imagem orbital, que é outro tipo de dado que o SIG trabalha, tá?
Reparem que esse arquivinho Ubatuba, que eu dei duplo clique nele, ele entrou aqui embaixo, ó, como Ubatuba. Mas, Rodolfo, cadê esse arquivo? Como está tudo georreferenciado, o arquivo foi parar exatamente na cidade de Ubatuba. Eu vou dar o zoom aqui para vocês, só verem o tipo de arquivo, ó. Eu já vou ensinar vocês a navegar também. Ó, tá aqui a minha fotografia aérea. Que tipo de arquivo é esse? Foi um sobrevoo no litoral norte do estado de São Paulo, e eu tenho nesse sobrevoo um conjunto de fotografias que podem ser mosaicadas, colocadas uma do ladinho da outra, montando o território todo, tá? Mas aqui, no caso, estou deixando uma só para vocês verem esse arquivo individualizado, tá? Ele tem uma extensão diferente, ele é .tif, e ele... um pernilongo aqui. Ele tem um arquivo diferente, ele é .tif, e ele entra como uma camada, assim como as outras. E eu vou dar zoom nele aqui, ó, o que que acontece? Ó, estou me aproximando, estou vendo feições aqui da cidade de Ubatuba, tá bom? Esse aqui que é um arquivo do tipo matricial, tá bom? Deixa eu ver o que tem de perguntas aqui no chat, que eu vi que está mexendo. O Celso, desculpa a pergunta novamente, é que estou começando do zero, é isso aí, estamos todo mundo junto aqui, ninguém será deixado para trás. Alguém sabe dizer se é possível mudar a ordem das camadas? Por exemplo, deixar os pontos mais... Sim, nós vamos chegar lá, calma aí, Celso, nós vamos chegar lá. Você pode desligar as camadas dos pontos, podem também, eu vou mostrar também, e como adicionar essa camada, vamos lá. Então, de novo, ó, essa camada aqui de Ubatuba, vocês ainda não têm esse arquivo para ser adicionado, tá? Porque eu não quero confundir muito a cabeça de vocês, eu só quero mostrar que é possível colocar uma imagem. Mas como que eu adicionei essa camada, ó? Vamos lá, eu tenho aqui na minha pastinha de imagens um outro tipo de arquivo, que é um arquivo .tif. Se eu clicar 2 vezes nesse arquivo aqui, ó, ele entra como uma camada qualquer, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Sim, Clara, eu só mandei shape para vocês por enquanto, para vocês não pirarem. Eu só quero que vocês entendam, ó, que esse arquivo aqui, ele é matricial, ele é uma foto. Ele vai ficar todo pixelado, ó, tá vendo? Ele fica todo cheio de quadradinhos. É uma estrutura diferente do arquivo shape que a gente vai trabalhar, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Só para ilustrar, gente, ó. Amanhã a gente vai trabalhar com imagens, mas só para ilustrar para vocês, ó, olhem na tela. Eu tenho um tipo de arquivo que é o vetorial, que é o que a gente vai trabalhar hoje. E eu tenho outro tipo de arquivo que é o raster, que é o que a gente vai trabalhar um pouquinho amanhã ou na quarta-feira, espero, tá? Por que que eu tô fazendo essa distinção? Vou dar uma pausa aqui no compartilhamento. Olhem para mim aqui novamente. O SIG tem 2 principais entradas de dados. A primeira entrada de dados são os arquivos de natureza vetorial, que é o que a gente vai trabalhar hoje, são os shapes, shapefile. A segunda principal entrada de dados são as imagens ou as fotografias aéreas. Por isso que eu mostrei as 2 coisas para vocês, tá? Então, vocês podem até continuar as anotações, ó. Lembra que eu falei? O SIG tem a ver com camadas. Vocês podem anotar, eu tenho camadas que são vetoriais e tenho camadas que são matriciais. Puxa uma flechinha, matriciais e vetoriais. São os 2 tipos de entradas de dados em SIG. Mas, como é que se aprende SIG? Primeiro você aprende a trabalhar com vetorial. Depois você aprende a trabalhar com o matricial. São lógicas um pouco diferentes. O importante é vocês sacarem que essas 2 coisas são inputs, são entradas de dados. Eu preciso exemplificar isso para vocês, porque existe uma grande especialização. Todo mundo que trabalha com SIG ou é muito especializado em dados vetoriais, ou é muito especializado em dados vetoriais. Inclusive, tem entrevistas de emprego, não é entrevista de emprego, tem posições, tem jobs que são mais voltados a dados socioeconômicos e dados vetoriais e mapas temáticos. E tem outros tipos de jobs que são muito mais voltados à interpretação de imagens, por exemplo, com agricultura, por exemplo, com plano diretor. Tá? Então, realmente tem essa distinção. Dito isso, eu achei que essa introdução ia até demorar 1 hora, ela demorou só 45 minutos, então a gente está muito bem. Deixa eu só adiantar mais um pouquinho
para a gente abrir um pouco aqui para vocês navegarem no QGIS e para a gente trabalhar com mais perguntas. Vou compartilhar de novo, tá? Então, deixa eu remover essa camada aqui, porque não interessa agora. Vamos lá, vamos voltar para o nosso Brasilzão. Eu já vou ensinar vocês a navegarem no QGIS. Então, vamos lá. Mais um aspecto bastante básico do SIG, que é o seguinte. Eu fui clicando nos arquivos, que são dados que eu baixei, eu vou baixar eles com vocês amanhã, nós vamos entrar junto no site do IBGE, nós vamos baixar, pelo menos uma camada a gente vai baixar juntos, tá? Então, eu inseri aqui algumas camadas. Como que eu posso trabalhar essas camadas no SIG? Como que eu posso organizar e reorganizar essas camadas? Bom, primeiro de tudo, que elas podem ser ligadas e desligadas, tá? Então, tem um botãozinho aqui na frente de ligar e desligar. Ó, eu vou retirar, não vou retirar, vou apagar algumas camadas, ó. Fiquei sem nada. Agora eu vou ligar só o Brasil que tem os dados, que é o Brasil por municípios, ó, tá? Dados de 4 de abril de 2021, é um arquivo que eu mesmo preparei nessa data. Ah, mas eu não quero trabalhar com essa camada agora. Desliga e liga essa outra aqui, ó. Brasil por unidades da federação. Ah, mas eu quero comparar os dados municipais, que é Brasil por unidades da federação, com as sedes urbanas. Eu ligo as duas. Ah, mas eu quero só comparar as sedes urbanas com as rodovias estruturantes. Eu ligo as duas. Então, eu posso, a todo momento, ligar e desligar as camadas. Rodolfo, ela está fora do projeto? Não, ela está dentro do projeto. Ela só está desligada em um determinado momento, tá? Outra coisa, digamos que eu queira deixar camadas por cima ou por baixo. Ó, o Pablo falou assim, estou emocionado só de fazer isso. Legal, Pablo, que bom. É bacana mesmo quando a gente começa a cair algumas fichas, né? Vamos lá. Imaginem que eu quero... Peraí, um exemplo. Está tudo muito confuso aqui. Tem pontos, tem rodovias, tem municípios. Vamos supor que eu quero melhorar a minha visualização. Eu quero só visualizar os municípios do Brasil com a divisa estadual por cima dessa camada. Então, eu preciso mover as camadas. Olhem só. Eu tenho aqui, nesse momento, os municípios e aqui embaixo é que está o meu Brasil por estados. Só que eu só consigo, por enquanto, eu só consigo ver o Brasil por estado se eu desligar o município. Ó, se eu desligar o município, eu consigo ver o Brasil por estado. Porra, tá errado. Não é assim que funciona o mapa, obviamente. Então, imaginem se eu pegar essa camadinha aqui, ó, e puxar ela para cima. Experimentem fazer isso. Se vocês estiverem com QGIS ligados, experimentem fazer isso. Pega essa camada aqui e puxa para cima, ó. Ela assumiu um outro posto na hierarquia das camadas, tá? Daqui a pouco eu dou 5 minutinhos para vocês fazerem também. Agora, quando eu desligo o Brasil por UF, aparecem os municípios. Se eu ligar Brasil por UF, os municípios somem. Ah, mas eu quero ver as duas coisas. Bom, e se eu, então, deixar a camada de cima só com o contorno, deixar sem o preenchimento? Aí tem uma outra coisa que aparece. Eu tenho o contorno e tenho o preenchimento, quando é polígono, né? Então, eu vou fazer aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Depois eu vou ensinar isso aqui também com calma. Eu só vou tirar o preenchimento, ó, preenchimento transparente, e vou deixar o contorno aqui, ó, bastante espesso. É só para vocês entenderem que as camadas estão hierarquizadas. Eu quero que vocês entendam isso visualmente. Olha só. E aí eu vou deixar esse dado aqui clarinho, para vocês entenderem, e com a linha fininha, para vocês entenderem que, ó que legal, agora dá para visualizar melhor. A Isabelle até falou assim, muito didático. Obrigado, Isabelle, pelo feedback. E aí, olha só que legal. Essa camada do Brasil por UF, ela estava por baixo dos municípios, ela estava sumindo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei ela por cima, para eu conseguir visualizar municípios dentro, entre aspas, dos estados. Mas, como que isso aqui está funcionando? Está funcionando, ó, a camada de baixo, a camada mais de base,
ela tem só os municípios do Brasil. E aí eu hierarquizei, coloquei uma camada por cima, que é o Brasil por unidades da federação, liguei ela e tirei o preenchimento. O que acontece? Agora eu estou visualizando um pouco melhor, que é uma pergunta que o Celso fez lá atrás. Mas como é que eu posso visualizar melhor isso? Bom, então a gente vai começar a trabalhar com a hierarquia das camadas e com a simbologia delas, tá? Então, ok. Agora eu estou visualizando, ó, cada um dos estados com os municípios, assim, acoplados dentro deles, né? Ou embaixo. Ótimo. Aí, o que eu tenho? Rodovias estruturantes, que também não deveria estar por cima dos pontos, ó. Eu vou ligar e desligar, estou continuamente aqui, ó, ligando e desligando as rodovias estruturantes, e vocês vão perceber que quase não dá para ver essas rodovias direito, né? Beleza, vamos melhorar um pouquinho a representação dessas rodovias, então. Tá? Eu vou colocar um pontilhado aqui, não é a melhor representação possível, mas a gente está com um pouquinho de pouco tempo. Vamos ver como é que ficou. Ó, beleza, coloquei pontilhado, mas ainda está confundindo com as divisas dos estados. Então, vamos tentar mudar a cor um pouco, ó. Vou tentar mudar um pouco a cor dessa rodovia. Vou deixar um vermelhinho escuro. Essa cor às vezes dá certo. Pronto, ó. Estou conseguindo distinguir agora municípios, divisas estaduais e as rodovias estruturantes do Brasil, as principais, as BRs federais. Beleza, ainda falta as sedes urbanas. E as sedes urbanas, como são pontinhos, eu nunca gosto de deixar pontinhos por baixo, eu gosto de deixar pontinhos sempre por cima, sempre nas camadas de cima. Por quê? Porque eles são pequenininhos, para eles aparecerem é mais difícil. Então, eu vou arrastar sedes urbanas para cima. Arrastei. E aí, eles são muito pontos, eles tamparam as rodovias. Vamos diminuir o tamanho desses pontos aqui, ó. Tá? Vamos diminuir o tamanho deles. Vou deixar um pontinho preto, bem sutil, e também bem pequenininho, vou colocar um 0,2 aqui, ó. Eu vou voltar com vocês nessa janela aqui que vocês estão vendo, eu vou voltar aqui com vocês. Isso aqui é só para vocês entenderem a hierarquia das camadas, tá? Beleza? Vamos acrescentar aqui um pouquinho mais de... Aí, ó. Pronto. Melhorou minha vida. Não melhorou? O que vocês acham? Eu tenho agora... não tem, Pablo, não tem Ctrl+Z no QGIS, não tem Ctrl+Z. Então, melhorou um pouco minha vida. Ó, eu tenho os municípios por baixo, eu tenho os estados hierarquicamente acima dos municípios, mas eles estão vazados para que eu consiga enxergar. Coloquei as rodovias e coloquei os pontos por cima das rodovias, tá? E aqui a gente já aprendeu várias coisas nisso aqui. Vamos retomar um pouquinho. Os arquivos vetoriais, então, eles são principalmente de 3 tipos. Eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei polígonos, coloquei linhas e coloquei pontos. Então, os arquivos de natureza vetorial, eles sempre são desses 3 tipos, ou pontos, ou linhas, ou polígonos. Por quê? Porque isso é geometria básica. Se eu tenho um ponto, eu tenho uma localização geográfica. Por exemplo, minha casa pode ser representada por um ponto de ônibus, um poste, uma lixeira, pode ser representada por um ponto, se eu estiver fazendo um mapa intraurbano. Aí, como é que eu desenho, se eu tenho ponto para representar, como é que eu faço uma rua, que é um eixo? Então, se eu conectar um ponto com o outro, traçar uma linha entre os dois, conectar os dois com uma linha, eu tenho, então, um segmento de reta. Aí eu tenho um outro tipo de arquivo, que é o arquivo de linhas. E aí, se eu conectar várias linhas e fechar o último ponto convergente com o primeiro, eu faço um polígono, né? Isso é geometria básica. Então, com o ponto é o átomo do meu mapa. Todos os pontos no sistema de informação geográfica estão georreferenciados. Vocês podem até escrever isso. Por quê? Não é só quando eu vejo um ponto como ponto no SIG que aquilo lá está georreferenciado. Porque se eu tenho uma linha, eu tenho vários vértices nessa linha. Cada vértice está georreferenciado. Se eu tenho um polígono, eu tenho vários vértices nesse polígono. Cada vértice está georreferenciado. Inclusive, eu posso mover, depois eu posso editar e mover vértice por vértice e fazer o desenho que eu preciso fazer, por sobre uma imagem ou editando um desenho que já existe, tá? Então, beleza. Então, crescemos mais um pouquinho, ó. Os arquivos vetoriais
são de pontos, linhas ou polígonos, eles se transformam em camadas no QGIS. A partir do momento que eu insiro uma camada, eu posso ligar ou desligar, ou eu posso ainda mover a hierarquia dessa camada para que o meu mapa fique mais familiar, para que eu consiga trabalhar a visualização do meu mapa. Só para fechar esse primeiro raciocínio, vocês podem perguntar, mas Rodolfo, e se eu quiser retirar uma camada? Eu não quero mais trabalhar aquela camada no meu mapa. Eu posso, por exemplo, eu vou retirar as rodovias estruturantes, tá? Eu vou retirar. Como que eu faço isso? Eu deixo ela azulzinha e venho aqui nesse botão aqui, ó, remover camada. Se eu remover camada, eu vou retirar, ela não vai voltar mais, só para vocês saberem. Ó, remover essa entrada? Sim, tá? Não está mais aqui no meu mapa. Mas, Rodolfo, o que aconteceu com o arquivo dessa camada? O arquivo está lá intacto, inclusive eu vou poder colocar ele novamente. Ó, QGIS, rodovias estruturantes, ó. Eu não fiz nada com o arquivo. Eu só retirei ele como uma camada usada no mapa. Eu vou clicar 2 vezes e vocês vão reparar que as rodovias estruturantes voltaram, mas voltaram sem a simbologia, ó. Porque eu tinha feito essa simbologia aqui. Eu tinha feito assim, ó. E quando eu retirei a camada e coloquei de novo, ele perdeu a simbologia. Então, outra lição, a simbologia está separada do arquivo. O arquivo é o arquivo, ele vira uma camada e a simbologia fica na camada. Tá bom? Eu posso inserir camadas, mover a hierarquia dessas camadas e trabalhar com a simbologia dessas camadas. Só para fechar uma primeira parte, porque a gente ainda tem 1 minuto até as 9, se vocês explorarem essa barra aqui de cima, ó, esse pedacinho aqui, deixa eu só aceitar o Lucas de novo, beleza? Eu quero que vocês explorem um pouquinho, quem tiver com o QGIS aberto, ó, essas ferramentas aqui, ó. Essa mãozinha, ela se chama deslocar mapa, você vai mover o mapa na tela, tá? Essa outra aqui, ó, que é aproximar, eu posso aproximar de um pedaço do mapa e, como ele está todinho georreferenciado, ó, que legal, estou aproximando aqui do Rio Grande do Norte, que, aliás, é um lugar do mundo que eu gosto muito. Nesse momento, eu estou falando com vocês de Campinas, mas eu ainda trabalho na UFRN lá em Natal. Da mesma forma, eu posso afastar o mapa. Ó, eu posso voltar para uma escala anterior, tá? E eu posso ver tudo. Ó. Quando eu uso essa ferramenta aqui, ver tudo, eu vou centralizar o mapa na minha tela. Se eu tiver um grupo... esse aqui não, porque eu ainda não falei de seleção com vocês, tá? Então, explorem um pouquinho, brinquem um pouquinho com essas ferramentas aqui, ó, tá? Quem ainda não brincou, quem ficou prestando atenção em mim, que é o que eu recomendei vocês fazerem também, gastem 2, 3 minutinhos agora, coloquem camadas. Primeiro de tudo, encontrem o navegador no QGIS, que é essa parte aqui. Encontrem onde estão os arquivos de camadas de vocês, que são esses arquivos aqui, e insiram as camadas nos mapas, tá? Tentem fazer essa experiência. E quem já inseriu, tenta navegar um pouquinho pelo mapa. Ó, navegar é a coisa mais simples que tem. Ó. Você vai andar pelo mapa, você vai dar zoom in, zoom out. A bolinha do mouse, ó, eu estou movendo aqui, estou mostrando para vocês na minha câmera, tá? A bolinha do mouse também joga o mapa para perto ou para longe, tá? Ele mexe na escala do mouse. Experimentem isso um pouquinho. Vamos ver o que gera de dúvida. Enquanto isso, eu vou pegar uma água e a gente descansa a cabeça 1, 2 minutinhos, mas eu vou ficar aqui respondendo as perguntas de vocês. Vamos ver o que tem aqui no chat. O Pablo, agora eu aprendi o que eu queria com o Ctrl+V.
Eu não entendi, Paulo, mas beleza. A Isabelle, provavelmente ela é do Rio Grande do Norte também, o Paulo também do Rio Grande do Norte. Eu adoro o Rio Grande do Norte, adoro o Natal, galera. Todo mundo conseguiu fazer essa brincadeira de... Ó, tá vindo dúvida. Ó, Luana, depois você mostra em propriedades como que você colocou essas linhas tracejadas. Luana, ó, próxima etapa é isso aí. A gente vai fazer isso aí rapidinho, tá? Vocês estão gostando? Tá prático, tá objetivo, tá indo direto ao ponto? Ou vocês acham que eu tô enrolado? Como é que tá? Me deem um feedback aí também de... O Pablo falou que tá irado, bacana, show de bola, muito legal. A Sara falou, o Saulo falou que tá muito didático. Kericles falou que tá ótimo. Show demais, legal, gente, legal. E eu vou rever tudo amanhã, não entendi nada. Como assim, cara? Não entendeu? Sim, não vem com essa, não. Legal, o Renato falou que tá tranquilo, bacana. Legal, gente. Tentem, né, principalmente quem tá do zero, quem tá com dificuldade de encontrar os arquivos e mexer nas camadas, tentem fazer isso em 2 minutinhos. Eu só vou pegar uma água e já venho, tá? Legal, gente, já estou por aqui. A Kátia falou assim, gente, ainda não saí do zero. Saiu sim. Catiane, o que você não conseguiu fazer? E o Jota falou assim, foi até tranquilo, consegui consertar as cores para deixar mais harmônica. Já está usando atributos de design. Consegui fazer nada ainda. Não entendi a parte que encontra lá o negocinho das camadas. Travou onde? Explica melhor para mim. E sumiu, Catiane sumiu. Professor, a informação do nome das sedes urbanas, por exemplo, vem nesse arquivo que adicionamos como camada ou é um rótulo inserido posteriormente, como acessório? As duas coisas, Sara, porque os rótulos têm que estar no banco de dados, tá? Eu vou mostrar aonde está... Desculpa, vamos falar melhor, tabela de atributos. Eu vou mostrar onde os rótulos estão na tabela de atributos. Tá? A primeira coisa que tu pediu para a gente fazer, a primeira coisa é o que mesmo? Primeira coisa, você conseguir encontrar os arquivos Shape no seu computador e inserir como camadas no QGIS, tá? Essa é a primeira coisa mais importante para você começar. Por quê? Porque você precisa conseguir colocar os arquivos no SIG para começar a fazer um mapa. Ele depende de que tem arquivos, né? O mapa ele é um conjunto de arquivos. Então, tem que conseguir fazer isso, tá? Que arquivos são esses? Vamos lá, peraí. Vamos lá. Quem está com dificuldade... eu coloquei no grupo, lá no grupo QGIS 10 oficial,
tá? Eu coloquei um arquivo WinRAR para fazer o download dos arquivos que eu estou usando aqui com vocês. Eu vou colocar uma... Ó, a última mensagem agora tá mostrando onde é que está esse arquivo, chama lab01.rar, tá? Não sei se alguém pode mandar um print lá no grupo, o grupo está aberto, se alguém puder mandar um print de um passo a passo para abrir o RAR e pegar os Ô, arquivos. Rodolfo, Ô, Lucas, fala aí. desculpa incomodar. Então, é que o senhor não conseguia prestar atenção se era um Windows ou era Linux. Era Linux? O seu sistema operacional? Não, eu estou com Windows aqui. Tá com Windows? Então, uma ideia minha, assim, se tu achar legal, tu poderia pedir para algum aluno compartilhar a tela e a gente fazer junto com o aluno ao vivo. Alguém desses aí que não conseguiu, compartilhar a tela e a gente ajudar ele a fazer ao vivo. Pode ser que não tenha nenhum WinRAR disponível, Lucão. Eu acho que isso vai tomar muito tempo. Eu acho mais fácil eu fazer um vídeo depois, mostrando isso. Eu faço um videozinho e coloco no grupo, tá? Para quem não conseguiu, para quem não pegou a ideia, eu coloco no grupo. Senão a gente não vai avançar muito, beleza? Espera aí, vamos lá. Vamos pegar outras perguntinhas aqui, ó. Outra coisa também, Catiane e o Elbi, que falaram que estão com dificuldade de encontrar os arquivos. A gente pode também fazer 10 minutinhos amanhã, eu posso mostrar para vocês. Tá? A gente pega 10 minutinhos amanhã. Não, eu já descobri por que Pegou? eu não encontrei. Eu não baixei. Legal. Que tu tinha Legal. colocado no grupo. Agora eu vou baixar e vou encontrar esse negócio aqui. Pronto. Dá Legal. certo. Então tá dando certo. É legal que quando é difícil a gente não esquece mais. Tá, deixa eu pegar outras perguntinhas aqui. O Celso falou que queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Celso. Temos mais um minutinho antes de voltar. Ó, a Isabelle falou que também não encontrou os arquivos. Isabelle, dá uma olhadinha lá no grupo. A Kátia acabou de conseguir encontrar. Você vai conseguir também. O André, eu acho muito difícil manter a organização das pastas com os arquivos TIFF e SHP e depois lembrar da ordem e da importância de cada um deles. Vou falar sobre isso. Eu deixo em arquivos separados, eu deixo em pastas separadas, tá, André? Sempre em pastas separadas, senão não dá mesmo, eu também não gosto. O Pablo, lembra de fazer uma pasta na raiz no C2 pontos para colocar os arquivos, fica mais fácil de encontrar, para quem está começando, fica mais fácil. E o Fábio deu uma ideia de montar um drive com os arquivos para download. Talvez tá boa, Fábio. Eu tenho um drive pronto, cara. Eu tenho um drive pronto, eu vou fazer isso também. Deixa eu anotar aqui. Na verdade, amanhã eu vou ensinar vocês a baixar direto do IBGE. Beleza, gente. Vamos avançar um pouquinho, então. Seguinte, temos mais 50 minutos. Paramos aqui. Vamos avançar um pouquinho. Quem está com dificuldade, me manda mensagem no WhatsApp. Amanhã cedo. A gente pode até fazer um tira-teima bem rapidinho. Eu entro com vocês no Meet. A gente tira a dúvida bem rapidinho. Eu sei que o curso é rápido, é pouco tempo, mas a ideia é ser ágil mesmo. E aí a gente vai matando as dúvidas conforme elas vão aparecerem. Conforme elas vão aparecendo. Vamos lá, então. E agora, para a gente avançar, o que acontece? A gente precisa conseguir organizar melhor o visual dessas camadas aqui. Como é que eu fiz isso? Acho que a Isabelle perguntou, se eu não me engano, ou a Sara.
E eu vou mostrar para vocês também onde é que está a tabela de atributos e outras coisas. Então, vamos lá. Parada seguinte. Uma das coisas principais, tanto para a gente fazer uma análise espacial, quanto para fazer a comunicação dos mapas, porque agora eu vou falar uma coisa muito importante. Os mapas têm que comunicar. Eu não sei se estão ligados nisso, mas, na minha opinião, uma das coisas mais difíceis dos mapas é eles comunicarem bem. Ou seja, que o seu interlocutor, com quem você está transmitindo a mensagem, bata o olho no mapa e entenda ele muito bem. Podem reparar e buscar na memória de vocês os mapas que vocês mais se encantaram na vida, e às vezes eu vejo uns mapas que são incríveis, eles não são só lindos, eles não são só muito bonitos do ponto de vista da semiologia gráfica. Eles são também comunicadores muito bons, eles comunicam bem e comunicam rápido. Inclusive, tem uma coisa que eu detesto em bancas de mestrado, doutorado, TCC, eu já participei de algumas, que é o seguinte, a pessoa faz um mapa que não está bom, que não comunica muito bem, aí ela faz o quê? Bota a culpa na legenda. Ela fala assim, eu perguntei esse mapa, porque eu não estou entendendo o que ele quer dizer. Ela fala, mas você não olhou na legenda. Gente, legenda não é muleta. Tanto é que eu nem começo minhas aulas falando de legenda. Eu gosto de primeiro aprender a fazer mapas sem legenda. Inclusive porque é possível, muito embora seja uma convenção cartográfica, a gente vai falar disso também, mas a comunicação dos mapas, ela é muito importante. Para eu fazer uma boa análise aqui na tela, para eu ver minhas camadas e fazer a construção, mas também para que meu mapa comunique muito bem, para que ele seja um comunicador, para que o meu interlocutor bata o olho nesse mapa e entenda muito rapidamente. Aí eu prendo meu interlocutor, ele vai se interessar por aquele mapa e ele vai começar a descascar aquele mapa. Por que descascar? Porque os mapas têm camadas. A primeira camada é quando a gente bate o olho e vê o mapa e entende onde que é e qual que é o tema. Depois a gente começa a entrar e mergulhar nesse mapa. A gente começa a desvendar quais camadas estão umas abaixo das outras e o que elas querem dizer. Gente, isso é muito importante na era da comunicação rápida e imagética que a gente vive. Muitos de vocês, eu sei que tem projetos na internet também, no Instagram, no Facebook, assim como eu tenho. E os mapas, eu vou falar um negócio aqui que, na verdade, os mapas são uma puta ferramenta de comunicação. Uma ferramenta de comunicação muito ágil, muito rápida e muito precisa, se a gente quiser. Tá? Inclusive, tem jornais e revistas que ainda fazem mapas muito ruins, tem perfis com mais de 100 mil pessoas que postam mapas muito ruins, e aí eu fico puto da vida, que tem geógrafo, cartógrafo que vem falar para mim que está sem trampo, eu fico louco da vida, porque eu penso, por que o cara não faz mapa e oferece para essa galera, por exemplo, entendeu? Então, o mapa é uma puta ferramenta de comunicação, só para vocês saberem, isso aí é um mercado em aberto, ainda pouco explorado, na minha opinião. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Para falar de comunicação com mapas, a gente precisa começar a trabalhar, saber onde trabalha a semiologia dos mapas, onde trabalha o visual dos mapas. E o visual é trabalhado camada por camada. Então, pode parecer uma coisa boba, e no começo porque a gente vai trocar cores e trocar espessuras de linhas e trocar o formato dos pontos. Isso é bem gostoso de fazer, vocês vão até lembrar da escola do ensino fundamental, como se a gente estivesse pintando, né? Uma figura. Cada uma das camadas, então, tem a sua simbologia. Vamos voltar para o QGIS. Se eu clicar 2 vezes na camada, o que acontece? Ele abre uma coisa chamada propriedades da camada. E eu vou contar um segredinho aqui para vocês, que é o seguinte, prestem atenção aqui na minha voz. Segredo geográfico dos mapas. Se liguem numa coisa, essa janela aqui, ó, propriedades da camada, como que eu acessei essa janela? Voltando, ó. Ou clica 2 vezes na camada. Ou vocês clicam com o botão direito e clicam em propriedades.
Por que eu estou falando baixinho? Porque aqui em propriedades da camada, sem zoeira, aqui em propriedades das camadas, vai resolver metade dos problemas de vocês com as camadas. Quem sabe um pouquinho de QGIS, coloca lá no chat se eu estou falando besteira ou se eu estou falando verdade. Aqui em propriedade, essa janela aqui, ó, essa janela aqui, propriedades das camadas, resolve metade dos problemas que eu preciso resolver nas minhas camadas, tá? Ó, tem gente colocando, ó, o Kericles, a Manuela, verdade, verdade. Porque eles já entendem um pouco de QGIS e eles sabem que aqui, ó, desse lado aqui, eu tô passando o mouse, ó, tem um monte, uma porrada de ferramenta, opa, que eu preciso, que eu posso, volta para cá, que eu posso usar para trabalhar o QGIS, tá? Ela me trollou aqui. Volta para cá. Vai ficar assim, né? Aí vocês procuram, primeira camada, ó, controle de simbologia da feição, tá? Ela é esse lapisinho aqui, ó, esse lapisinho com, parece estar pintando o arco-íris aqui, tá? Controle de simbologia da feição. Se a camada é um polígono, ela vai aparecer um polígono aqui. E esse desenho aqui é exatamente como qualquer um dos polígonos dessa camada está sendo representado. Vou pegar outra aqui, ó. Vamos pegar uma de linhas, ó. Botão direito na camada, deixa ela azulzinha. Botão direito, propriedades. Aí vocês encontram aqui, ó, normalmente é o primeiro que abre já em simbologia, controle de simbologia. Aqui eu peguei a camada das linhas, ó, ela tá como uma linha pontilhada em vermelho. Vamos ver os pontinhos? Botão direito em sites urbanas, propriedades. Ó, marcador simples, tá? É um pontinho aqui. Vamos trabalhar cada uma delas individualmente, tá? Eu vou até apagar as outras momentaneamente para a gente saber o que está acontecendo e eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom aqui no estado de São Paulo agora. Chega de Rio Grande do Norte, vou dar um zoom no estado de São Paulo. Ó, cada um dos polígonos dessa camada está sendo representado com um preenchimento cinza e uma bordinha cinza um pouquinho mais escura. Botão direito, propriedades, vamos trabalhar essas duas coisas, tá? Aqui, no momento em que a gente abre, ela já aparece algumas opções aqui, que são meio padrão do QGIS, e, sinceramente, essas opções são todas muito esquisitas e horrorosas. Imagina representar um mapa do Brasil com esse negócio que parece umas luzinhas de Natal. Meu Deus, olha isso, como é que fica. Olha que doideira. Certamente que isso aqui não é um mapa que tem que estar no mestrado, no doutorado de vocês. Mas, vamos lá. A gente pode trabalhar, deixa eu pegar uma aqui mais simples, ó. Se vocês entrarem aqui em preenchimento simples, ó, tem dois níveis, preenchimento e preenchimento simples. Ele vai fechar essas opções default e vai nos dar mais controle da camada, tá? Nos dá mais controle. As duas principais coisas, tem muitos detalhes aqui para vocês trabalharem, mas as duas principais coisas, eu estou mostrando caminhos para vocês. Trabalhem o preenchimento, tá? Ó, o preenchimento, eu vou colocar um cinza claro. Algumas cores ficam armazenadas aqui como cores recentes, outras são cores padrão, tá? E eu posso também escolher cor, ó. Aquele triângulozinho, ele fica mais detalhado aqui, ó. Tá? Vamos pegar um cinza clarinho, ó. Tá? Quem tiver o código RGB pode colocar aqui também, ó. Quem sabe trabalhar com RGB ou com as porcentagens pode colocar aqui também, tá? Eu vou escolher visualmente um cinza clarinho, ok, ó, ele pegou um cinza clarinho. Esse é o conteúdo. Agora eu vou trabalhar o traço, né, o contorno do meu polígono. Se eu clicar aqui em cima de linha sólida, o que acontece, ó? Ele dá sem preenchimento, ó, não tem preenchimento, ele vai ficar, todos os polígonos vão ficar conectados como se fosse uma coisa só, e tem diversos tipos de tracejado, ó. Vamos deixar uma linha sólida, e o que eu gosto muito de fazer é alterar a espessura do traço. Vamos colocar um 0,2 aqui para ficar bem sutil. Vamos aplicar para ver como é que fica, ó. Opa, ficou muito claro aqui. Tá? Ficou muito claro.
Ah, porque eu mexi na cor do traço, perdão, vou deixar o traço mais escuro, ó. Aqui é o preenchimento do polígono e aqui é o preenchimento do traço, ó. Preenchimento do polígono, um cinzinha, tá? E o preenchimento do traço. Eu vou aproximar ele do preto, tá bom? Aplicar. Aqui eu tô vendo melhor os meus municípios, tá? Ah, eu quero colocar com cor, eu coloco com cor, teste. Né? Vamos colocar aqui um roxo escuro nos municípios. Sempre fundo de mapa, sempre fundo de mapa não uso cores fortes. Fundo de mapa sempre cores mais claras, tá? Senão vai dar treta, você não vai conseguir enxergar nada. Ele é um fundinho, ele tem que ser sutil, beleza? Então assim eu consigo alterar assim eu consigo alterar a simbologia de cada uma das camadas. Vamos trabalhar com traço agora, ó, só traço, ó, rodovias estruturantes, que está esse tracejado que eu coloquei aqui, ó. Vamos dar zoom aqui para a gente entender melhor. O caminho é sempre o mesmo. Se eu aprendi o caminho para um, eu vou aprender o caminho para todos. Olha que fácil. Segredinho, botão direito na camada, propriedades, ó, botão direito, propriedades. E aí ele vai acessar propriedades da camada, que é uma janela muito importante. Só que, por enquanto, eu só estou trabalhando aqui em simbologia, beleza? Mesma coisa, ele dá uma série de previews aqui, possibilidades do QGIS, mas o segredo é clicar aqui, ó. Eu tenho linha simples. Quando eu clico aqui, ó, daqui para cá, eu abro uma série de outras opções, para preencher a minha linha, tá? Eu sempre vou para cá direto. Então, vamos trocar a cor aqui só para a gente... Eu vou colocar um laranja aqui, nunca fiz rodovia de laranja, mas vou colocar um laranja e vou colocar um traço bem espesso aqui, vou colocar um 1, só para a gente ver a diferença, só para a gente ver o que acontece, ó. Vou aplicar, vou colocar aqui de ladinho, vou aplicar, ó, ficou um traço mais espesso e laranja. Vou colocar aqui 4, vamos dar uma escrachada, tá vendo? Ele mexe na espessura. Beleza? Tentem fazer aí no de vocês, tentem alterar a simbologia de cada uma das camadas de vocês. E o ponto, só para fechar o pontinho, aqui, o pontinho é mais legal, como é que se diz? As sugestões do QGIS, tá? Normalmente um desses daqui eu uso, ó, vou colocar esse losango vermelhinho, ó, isso aqui pode ser útil. Isso aqui já é útil para os mapas, ó. Tá? Nesse formato mesmo que o QGIS sugere. Mas da mesma forma, ó, se eu sair dessa linha aqui e entrar em marcador simples, ó, o que ele nos dá? Nos dá muito mais opções para customizar as camadas de pontos do meu mapa, tá? Eu posso escolher aqui, tem cruzetinhas, asteriscos, losango, coloquei um asterisco, ó, como se eu estivesse colocando um asterisco em cada uma das cidades, em todos os pontos que tem esse shape, tá? Vamos deixar aqui um quadradinho, como são sedes urbanas, eu vou colocar um quadradinho escuro. Os meus mapas são muito clean, viu? Tem gente que até me critica bastante, inclusive, porque eu não uso muitas cores, enfim. Os meus mapas sempre são muito, muito clean. Eu gosto de mapas bastante sóbrios, tá? Beleza. Ah, tem perguntas, né? Vamos ver as perguntas de vocês. O Pablo perguntou, a cor de fundo é a cor do preenchimento? A cor do preenchimento, Pablo, é essa cor aqui, ó, de dentro do polígono, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar só esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um município do Brasil, tá? A cor do preenchimento, perdão, é a cor que está dentro desse polígono aqui, tá bom? Luana, depois mostra como selecionar o estado, destacar ele de uma cor diferente. Mostra assim, a gente vai entrar um pouquinho, começa a entrar a primeira coisa mais básica de cartografia temática, tá? Vamos fazer isso. A Juliana falou que minimalismo é tudo,
o Kerix também acho, e o Pablo entendeu. Beleza, maravilha. Então, gastem 1 minutinho aí, 2 minutinhos para alterar a simbologia de vocês. Tá? Sabe o que seria legal, que seria divertido? A gente tirar um print dos nossos mapas do Brasil e jogar lá no grupo, assim, só para a gente ver e se divertir, assim. Normalmente eu faço essa brincadeira com os alunos e é bem bacana. Oi! Oi! Legal. Vou deixar isso aqui bem pequenininho, que já ficou grande demais. Opa, sumiu. Maravilha. Legal. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui nossa programação. O que a gente tem aqui por diante. Alguém ficou com alguma dúvida muito severa, muito difícil nesse item de semiologia? Acho que não, né? Ó, como é que eu tiro? Vou compartilhar de novo aqui a tela. Esqueci de mostrar para vocês. Como é que eu transformo esse mapa? Primeira coisa de tudo, ainda não compartilhei, tá? Como é que eu transformo esse mapa aqui? Como é que eu transformo esse mapa aqui que eu fiz? Nem é um mapa ainda, na verdade, né? É só um gráfico. Mas para ter mapa, ele precisa ter as convenções cartográficas. Mas como é que eu transformo ele num JPEG? Que é uma coisa bastante simples de fazer. Deixa eu compartilhar de novo. É legal assim, porque vocês já podem se divertir um pouco gerando arquivos, né? Ó, eu vou centralizar ele aqui na minha tela. Esse botão aqui, ó, ele é centralizador, tá? Ele é um ver tudo. Deixa eu ajeitar um pouquinho a minha... Deixa eu ajeitar um pouquinho a minha simbologia. Eu gosto usar as rodovias com vermelho um pouquinho mais escuro. E um 04 aqui. Beleza. Como é que eu tiro isso aqui do QGIS? Como é que eu transformo isso aqui num arquivo? Primeiro arquivo que a gente vai gerar, ó. Se eu for aqui em projeto, ó, esse aqui é nosso primeiro uso também do menu superior, tá? Projeto, importar, exportar. Eu tenho aqui uma opção rápida, que é exportar para imagem. Se eu exportar para imagem, ele vai salvar mapa como imagem, save. Tem opções lá de DPI, de resolução. Vou colocar mapa 01 e ele nos dá a opção de salvar em PNG, JPEG. Vou fazer um JPEG aqui, ó, no mapa 01. E isso aqui que está na tela, ele vai exportar exatamente o que está na tela, tá? Deixa eu localizar aqui. Eu estou com 2 monitores. Ó, ele gerou esse arquivinho aqui para mim, ó. Opa, foi para outra tela. Ó, ele gerou esse arquivinho para mim. Virou um JPEG, tá? Repete a parte de exportar? Sim, vamos lá. A parte de exportar é aqui, ó. Eu centralizo o que eu quero exportar na tela. Eu vou em projeto, importar / exportar. E eu tenho essa opção aqui, ó. Exportar mapa para imagem ou exportar mapa para PDF ou para DXF, tá? E aí você vai ter a opção de gerar um arquivinho JPEG ou PNG. Eu vou colocar lá no grupo, hein? Cadê? Eu vou colocar meu mapa lá no grupo. Quero ver quem vai ter coragem de colocar. Quero ver quem vai ter coragem de mostrar o seu mapa lá no... Só para a gente brincar um pouco. É possível salvar só o recorte do gráfico, por exemplo, para colocar no PDF depois? Não entendi, Celso, a sua pergunta. Você consegue explicar um pouquinho melhor para mim?
Qual extensão tem a melhor qualidade para colocar no arquivo digital para a revista? Ju, normalmente, quando você vai mandar um artigo para a revista, eles especificam em qual formato, em qual resolução eles querem, tá? Aí você vê nas normas de publicação da revista, normalmente é JPEG em 300 dpi, normalmente é isso, tá? Mas cada revista tem a sua especificação. Belezinha? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui só uma coisa rapidinho. Sim. Ó, beleza. Vamos ver agora as tabelas de atributos. Vamos ver as tabelas de atributos e vamos fechar com uma pergunta sobre como diferenciar um só estado, por exemplo, tá? Vamos fechar com essas duas coisas, porque elas são importantes. Deixa eu só ver a pergunta do Celso. Porque desse jeito parece que fica igual a uma imagem, tipo gráfico numa folha. Tá. Sim, sim. Celso, é o seguinte, é que eu ainda não entrei nisso. O QGIS tem um modo layout, tá, Celso? A gente vai ver isso amanhã. A gente tem que exportar esse mapa aqui dentro do QGIS mesmo para um modo layout. Aí a gente centraliza ele dentro da folha, tá? E aí ele fica do tamanho da folha, ou reduz a folha e centraliza o mapa, e aí vai ficar show de bola, tá bom? Amanhã a gente vai entrar no modo layout, porque ele é bem importante. Se der tempo, a gente entra até hoje, mas eu acho que não vai dar. Galera, é o seguinte, compartilhando de novo com vocês, agora eu vou falar um negócio muito importante, tá? Eu usei a última meia horinha para a gente dar um relax, eu sei que está todo mundo cansado, quase 10 horas da noite, e a proposta aqui é ser bastante dinâmico. Quem tiver dúvida, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, pode mandar, não tem problema. Eu abro isso aqui, essa tela aqui com vocês amanhã durante o dia, em 10 minutos a gente tira a dúvida de vocês, tá? Pode contar comigo, Catiane, o Elbi, tá? Qualquer pessoa, que a Catiane e o Elbi já manifestaram ter dúvidas que eu não sei se vocês conseguiram resolver. Mas vamos entrar agora em outra questão bastante importante. Qual que é a parada? Eu vou deixar aqui só o meu arquivo de dados. Só isso aqui, por enquanto. Porque eu quero mostrar para vocês um negócio que é muito importante. A relação da minha camada geométrica com a minha camada da tabela de atributos. E aqui a gente está subindo um degrau bastante importante do nosso conhecimento de SIG, tá? Isso aqui que a gente está vendo visualmente na tela, até esse momento, ele é só um conjunto de polígonos. Ele, aparentemente, é só uma geometria, só que isso não resolve o problema de eu preciso fazer um mapa, tá? Se isso aqui for um mapa de localização, beleza, tranquilo, eu vou fazer. Só que eu quero mostrar para vocês a riqueza que existe por trás desse arquivo, tá? De novo, aquele segredinho que eu falei para vocês. Galera, isso resolve muitos problemas do QGIS. Tem muitos caminhos dentro de botão direito, propriedades. Estou brincando. Botão direito aqui, ó, em propriedades, ó, botão direito e propriedades, tá? Aqui tem um monte de... porra, não é aqui, estou viajando. É botão direito, abrir tabela de atributos. A gente vai entrar agora numa outra caixinha de informações, e tem muita coisa aqui. Botão direito, abrir tabela de atributos. O que tem aqui, ó? Se liguem, ele vai abrir uma tabelona, que aparentemente é uma tabelona, só que a gente vai gastar um tempo para desvendar essa tabela aqui. Gente, primeira coisa, ó, essa tabela está diretamente conectada com o meu arquivo geométrico. E esse que é o segredo de trabalhar com os arquivos geométricos, eles têm uma tabela por trás. Eu tenho sempre uma geometria e uma base de dados, ou uma tabela de atributos. Vou provar isso para vocês. Como? Ó, eu vou minimizar a tabela, tá? Vou minimizar a tabela e eu vou escolher um município da tabela. Na verdade, eu vou escolher alguns, ó. Se eu clicar aqui nos números que eu tenho, ó, eu estou selecionando municípios. Reparem no mapa do Brasil que alguns deles estão ficando amarelinhos. Por quê? Porque eles estão sendo selecionados. Ó, vejam só. Ó, aqui, estou passando o mouse. Aqui, 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 aqui.
todos os municípios que foram selecionados na tabela foram selecionados também no meu mapa, tá? Vou tirar a seleção. Tirei. Eu vou fazer agora a brincadeira inversa. Eu vou selecionar no mapa uma porrada de municípios e eles vão aparecer selecionados na tabela. Por que que eu estou fazendo isso? Só para vocês entenderem que as duas coisas estão ligadas, tá? Eu vou fechar a tabela. Quem quiser aprender a selecionar municípios pelo mapa, pela geografia, tem essa ferramenta aqui que se chama selecionar feições por área ou por clique simples. Eu vou selecionar um pedação aqui do Nordeste, ó. Como é que faz isso? Eu pego essa ferramenta e arrasto por cima do mapa, ó, ele vai pegar todos os polígonos em que esse arraste tocar. Ficou todo amarelinho aqui, ó. Quase acertei o Nordeste. Agora vamos dar uma olhadinha na tabela de atributos, ó. Botão direito, abrir tabela de atributos. O que que acontece? Eu tenho um monte de registros da tabela que estão selecionados, ó. Uma porrada de registros estão selecionados. Quantos registros estão selecionados? Ela mostra aqui em cima, ó. Eu tenho 1.693 registros selecionados de um total de 5.572, tá? Então, quando eu seleciono registros na tabela, ele seleciona no mapa. Quando eu seleciono registros, quando eu seleciono polígonos no mapa, ele seleciona registros na tabela, beleza? Então, isso é muito importante de entender. Para que que eu fiz isso? Só para vocês sacarem que as duas coisas estão ligadas umas com as outras. Essa tabela aqui, ó, é a tabela dessa camada. E essa camada tem essa tabela. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que cada um dos arquivos shape é composto por um subgrupo de arquivos? Que eu falei para vocês, tem o SHP, tem o DBF, tem o SHX. Pois é, vamos dar uma olhadinha lá de novo, ó. Eu vou no Windows Explorer, eu vou no Projetos, eu vou no QGIS 10, Labs, não, eu vou no QGIS 10 e vou aqui, ó, no Brasil Dados, ó. Eu vou deixar em azulzinho aqui, ó. Reparem, eu tenho um arquivo aqui que chama SHP, que é o meu arquivo de geometria. Eu tenho um outro arquivo aqui que se chama DBF, que é a tabela de atributos, e eu tenho um arquivo aqui chamado SHX, que conecta uma coisa com outra. Eu preciso de arquivos diferentes fisicamente no meu HD do computador, para que eles deem conta, ó, esse carinha aqui está dando conta da geometria, da parte visual do mapa. Esse carinha aqui, DBF, essa tabela de atributos aqui. E eu tenho outros arquivos, por exemplo, o SHX, que conecta um no outro, tá? Beleza? Como é que isso acontece? Por uma coisa que se chama campo único, tá? Que todo registro da tabela de atributos tem que ter um diacho de um negócio que chama campo único. No QGIS, ele chama FID, significa Feature Identification. Para o IBGE, por exemplo, ele chama geocódigo, que eu posso conectar tabelas do IBGE aqui no meu shape usando o geocódigo, tá? Eu não vou exemplificar muito isso, não, porque uma galera aí vai ficar doida se eu começar a exemplificar muito isso, mas entendam que todo registro aqui da tabela tem um identificador numérico único e todos os registros têm que ter esse identificador numérico único para que eu possa conectar o registro, que é a linha, com o polígono que está no meu mapa. Gente, isso é muito importante no geoprocessamento, porque os mapas temáticos, aqueles mapas que têm várias cores, intensidade de cores, mapa de calor, símbolos proporcionais, eles vão ser gerados com base na tabela de atributos. E a tabela de atributos tem que estar organizada. Então, se liguem nisso. Tudo que está na tabela de atributos está conectado com a geometria e vice-versa. Eu gastei um tempo para provar isso para vocês, porque realmente é muito importante, tá bom? O que mais que tem nessa tabela de atributos? Olha que legal. Eu tenho aqui nome do município, tá? Teve alguém que perguntou sobre as toponímias? As toponímias vão ser geradas aqui, ó, com o nome do município que está no banco de dados. Desculpa, eu falei toponímias, né? Toponímias é um nome muito técnico, são os rótulos, são os nomezinhos que aparecem nos mapas,
tá? Vamos fazer isso de um jeito muito simples. O jeito mais simples de fazer isso, que é colocar nome no mapa, que é o seguinte, ó, vou mostrar para vocês. Desculpa, eu vou usar a camada de unidade da federação para mostrar isso para vocês, vai ficar bem mais fácil. Ó, se liguem aqui, botão direito, abrir tabela de atributos. Tem um campo aqui, ó, chamado sigla. E tem um campo chamado nome do estado. Eu posso usar qualquer um dos dois para colocar o meu rótulo no QGIS. E aí, reparem que esse campo aqui, ó, se chama NM estado. E esse campo se chama sigla. Eu vou usar esse aqui chamado sigla. Eu preciso saber o nome dele. Eu preciso abrir a tabela de atributos, consultar a tabela de atributos, fazer uma verificação que todos os registros aqui têm uma sigla e adicionar essa sigla. Como que eu faço isso? Tá? Teve alguém que perguntou lá no começo. De novo, lembra que eu falei botão direito, propriedades, resolve um monte de problema? Vamos lá, botão direito na camada, deixa a camada azulzinha, botão direito, propriedades. Eu tenho uma ferramenta aqui que se chama rótulos. Ó, embaixo de simbologia, eu tenho uma ferramenta chamada rótulos. E aí, no momento, esse shape está sem rótulos, mas eu posso baixar essa janelinha aqui e colocar rótulos individuais. Quando eu coloco rótulos individuais, a primeira coisa que ele pergunta para mim é qual é o valor, ou seja, qual é o campo da minha tabela que eu vou usar para rotular. Eu não tenho uma que se chama NM estado, e eu não tenho uma outra que se chama sigla, está lá na tabela de atributos. Eu estou fazendo isso para provar para vocês que a tabela de atributos é importante. Então, eu vou colocar sigla e vou dar um aplicar. O que vai acontecer? Ó, todo o meu mapa ganhou as siglas. Ó, vamos dar um zoom aqui no Nordeste. Olha que bonitinho. RN, PBP, Alagoas, Ceará, Piauí e Bahia. Beleza? Então, da onde vêm as informações quantitativas dos mapas? Vem da tabela de atributos. Por isso que a tabela é importante. Então, eu estou ensinando vocês a usar a tabela. Tentem fazer isso. Peguem esse arquivinho aqui do Brasil por estados e tentem colocar o rótulo nas unidades da federação. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Como é que tá indo aí? Vocês estão bem? Estão comigo ainda? Dormiram? Tá legal? Tá chato? Tá rápido? Tá devagar? Me falem aí alguma coisa. Deixa eu ver aqui nossa programação. A Lívia falou que tá amando. Que bom. Obrigado, Lívia. A Luana. O Miguel, como que dorme? O Miguel tá gostando. Tô conseguindo acompanhar. Ó, o Celso falou, legal, essa é a parte que eu preciso para o projeto. Que bom, Celso, que eu estou te ajudando, tá? Muito bom para relembrar. Beleza. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês estão pegando. E eu tô aqui, tá? Só para você saber que eu tô aqui. Pronto, só isso. Tá dando certo, Kátia? Eu tô aqui. Tá só bom. tenho isso além de dizer. Não, mas nós vamos conseguir. Eu vou pegar na sua mão virtualmente aí, nós vamos conseguir fazer isso aí. Tá legal? Vamos lá, então. O meu mapa tá parecendo uma pintura do Romero Brito. Finati chora. Cadê, Sheila? Você compartilhou no grupo? Quero ver. Ah, tem um monte de mapinha no grupo. Ah, que delícia. Depois eu vou ver todos. Adorei. Deixa eu ver aqui nossa programação. Explica a parte de adicionar Caionara, mais perdida que cego. Como assim? Nós vamos, ó, amanhã vai ter aula eu, Catiane e Caionara. Vocês podem me falar aí que horário que vocês podem fazer essa aula. Nós vamos fazer isso aí junto amanhã. Não quero nem saber, vocês vão ter que aprender. Tá, formas e cores, rótulos. É isso aí, ó. Identificar e selecionar feições, formas e cores e rótulos. Beleza, estamos quase cumprindo o nosso conteúdo de hoje. Ó, explicar de novo a parte do rótulo que o André pediu. Vamos lá, André, a parada é a seguinte. Eu vou fazer agora com alguns municípios, tá? Para vocês verem que é o mesmo processo, só muda a camada, tá?
A Larissa perguntou, professor, quando eu dou o zoom, tem algumas siglas que somem. É isso mesmo, Larissa, porque a gente tem que travar os rótulos. É que a gente não tem esse conhecimento de travar os rótulos ainda. Mas tem um jeitinho de fazer isso. Vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui, ó, no cantinho aqui do Brasil, para não ficar muita coisa, tá? Esse aqui, André, e demais, poderia ser uma região qualquer. Qualquer uma das regiões que eu quero colocar nome nos municípios. Da outra vez eu coloquei... Desculpa, rótulo nos municípios. Da outra vez eu coloquei rótulo nos estados. Agora eu vou colocar o rótulo nos municípios, tá? Vou aproveitar para mostrar para vocês uma outra ferramentinha, que é uma ferramentinha que se chama identificar, que é esse carinha aqui, ó. Se vocês entrarem aqui, ó, no menu superior, tem a parte identificar feições. Essa ferramenta é uma ferramenta de consulta rápida. Eu clico aqui em identificar feições e clico em qualquer polígono. O que ele vai fazer? Vai selecionar esse polígono e vai me mostrar, ó, a tabela de atributos. Só que ele está me mostrando os dados só desse registro aqui, de Uruguaiana. Ó, o nome do município é Uruguaiana. O que eu quero fazer? Escrever Uruguaiana aqui, ó. Qual que é o outro aqui do lado? É Alegrete. O que eu quero? Escrever Alegrete aqui no meio, ó. Está mostrando aqui Alegrete, várias outras informações e eu quero colocar o rótulo. Como que eu coloco o rótulo? Voltando, ó, eu vou fazer uma análise da tabela de atributos, tá? Botão direito, tabela de atributos, e vou ver que o campo que eu quero colocar o nome, o campo que eu quero usar para rotular, desculpa, eu confundo muitos termos, viu? Confundo não, eu falo, cada termo eu falo 2, 3 nomes. Vocês vão ficar doidos, mas ó, nome do município, ó, é um campo aqui, ó, muito interessante para eu colocar rótulo, tá? Então, eu preciso gravar esse nome aqui, viu, André? NM Município, que é o que eu vou usar para dar nome. Tem até um outro aqui, vamos usar um outro aqui, ó. Tem um outro aqui que se chama MUN, que é de município, tá? Que tem o nome do município e a sigla do estado aqui, ó, entre parênteses, tá? Então, vamos gravar esse aqui, ó. Eu vou usar esse campo aqui para rotular, beleza? Como que eu sei isso? Eu averiguei a tabela de atributos dessa camada aqui, que é, ó, dados 4 de abril. Botão direito na tabela de atributos, propriedades, tá? Propriedades e rótulos. Entre aqui nessa janela propriedades e escolha a função rótulos. Tá? Em vez de sem rótulos, eu vou escrever rótulos individuais. E aqui que está o segredo, ó. O valor é MUN. Lembra que a gente decorou o nome? Ó? M-U-N, está aqui. Eu estou dizendo para ele que eu quero usar essa camada aqui para rotular. Depois, tem um monte de outras opções aqui, inclusive formatar o tamanho da fonte que vai usar, a cor. Dá para mudar um monte de coisa aqui. Mas eu não vou entrar nisso ainda, tá? Porque é muita coisa. Vou dar um OK. O que vai acontecer? Ó, ele colocou os rótulos, tá? Vejam que alguns rótulos ficaram sobrepostos, ó. Tá vendo? Se eu diminuir, se eu aumentar a escala, ó, não dá para entender nada, entendeu? E aí, a gente tem que fazer o trabalho de travar os rótulos, colocar só os principais. Tem um baita trabalho com isso. Depois, colocar rótulo no mapa normalmente é uma das últimas partes e uma que demora bastante, tá bom? Então, é assim que coloca rótulo, a forma mais fácil de colocar o rótulo. Vamos lá, então. Vou tirar os rótulos, sem rótulos, por enquanto. Então, gente, nós aprendemos coisas importantes hoje, que é o seguinte, só para retomar, temos 9 minutinhos. Nós aprendemos que o sistema de informação geográfica trabalha com camadas. As camadas podem ser esse tipo de arquivo aqui vetorial ou a imagem que eu mostrei para vocês. Inclusive, para a próxima aula, é legal que vocês... Espera aí, não vou falar isso ainda não. Vou falar isso ainda não. Eu vou ensinar vocês a colocar a camada de um servidor de mapas, que é muito fácil ter acesso a imagens com servidor de mapas, tá? Depois eu explico melhor. Então, nós trabalhamos com esses arquivos vetoriais e nós aprendemos que esses arquivos vetoriais, eles têm tabelas de atributos.
E eu quero que vocês, amanhã, hoje não, já está tarde, mas amanhã, abram os arquivos de novo, entrem nas tabelas de atributos, exercitem só, vou selecionar feições, eu vou clicar 2 vezes aqui no campo para ver o que acontece. Ó, vou clicar no nome do estado para ver o que acontece e está organizando por ordem alfabética, tá vendo? Ou então eu vou usar essa ferramentinha aqui de seleção, ó. Ah, eu vou selecionar alguns estados. Ah, vou selecionar os estados que eu quero. Vou ver o que acontece na tabela de atributos. Tá vendo aqui? Quem tiver mais ousadia, pode vir aqui, ó. Eu já vou dar um bizu aqui. Vem aqui em propriedades, explora aqui em simbologia, em vez de símbolo simples, explora um categorizado aqui, ó, vê o que acontece. Coloca um campo aqui, ó, sigla, tá? Classifica e vê o que acontece, ó. Tá vendo? Ele vai classificar pelo nome. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, explora aqui, ó. Tudo que está dentro de simbologia, aqui nesse menuzinho aqui, ó, explora esses 2 aqui, esses 3 aqui de cima, para vocês começarem a destravar mais coisas, tá? E aí os arquivos vetoriais têm linhas, tem pontos, tá? Tem pontos, não dá para ver direito, mas eu vou dar um zoom aqui, ó. Tem arquivos de pontos, tá? Ah, os arquivos de ponto tem banco de dados também? Claro que tem banco de dados. Todos os arquivos vetoriais têm que ter um banco de dados, senão o QGIS nem interpreta eles direito, tá? Ó, sedes urbanas, botão direito, abrir tabela de atributos, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu tenho o estado, ó, começando lá no Acre, unidade da federação, o X e o Y não são pontos, então eu tenho longitude e latitude, o X e o Y, o nome do município, o código do IBGE, tá? Reparem que cada camada tem a sua própria tabela de atributos. Brinquem com essa tabela de atributos, entendam o conteúdo que tem nessas tabelas de atributos, tá? A Luana perguntou, como você selecionou feições lá em cima? Ó, retomando, Luana, tem uma ferramentinha aqui que é o selecionar feições por área ou clique simples. Você pode arrastar essa ferramenta e ele seleciona. Ó, tudo que está amarelinho está selecionado. Ó. Vou selecionar aqui, tá bom? E quando eu seleciono, já aparece selecionado também na tabela de atributos. Ó. Tem uma porrada de feições que estão com a linha azul, significa que elas estão selecionadas. Beleza? Então, cada uma das camadas tem a sua tabela de atributos, assim como tem também a sua simbologia, tá? Simbologia foi uma parte bem tranquila, botão direito, propriedades, e aqui em símbolo simples, ó, eu altero a representação visual da minha camada, tá? Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Ah, Rodolfo, por que você está falando tanto de tabela de atributos? Por que isso é tão importante? Eu não estou entendendo, tabela é chato, eu não gosto de mexer com tabela. Desculpa falar, se vocês não gostam de mexer com tabela, vai ser difícil vocês trabalharem com cartografia, porque tudo que rola aqui no QGIS é com base na tabela. Então, por exemplo, eu vou fazer um mapa temático aqui, ó. Aqui na minha tabela, 2 minutinhos, vocês vão ver fazer um mapa temático, que é um negócio que a gente vai fazer amanhã. Aqui nessa tabela tem uma coluna que chama densidade, que é a densidade demográfica de cada um dos municípios. Ó, eu calculei essa coluna aqui, ó, chama DEM, tá? Que é o tamanho do município dividido pela quantidade da população que tem em cada um dos municípios. Chama DEM. Eu vou usar essa coluna aqui, que ela foi preparada para isso, ela chama densidade demográfica. Eu vou fazer um mapa temático. Ó. Olha como é fácil. Propriedades, simbologia, em vez de símbolo simples, eu vou escolher graduado, estou adiantando um pouquinho da aula de amanhã, vou escolher graduado. Qual que é o valor que eu vou graduar o meu mapa? Eu vou usar o valor DEM, que está lá na minha tabela de atributos, certo? Eu peço para ele classificar, eu tenho uma série de classificadores aqui, ó, tem um monte de classificadores, eu vou usar o de quebra natural, e ele classificou, ele segmentou meu mapa por classes. Vamos ver agora quais são os municípios do Brasil que têm maior densidade demográfica? Vou dar um OK. E ele vai... Uau, essa classificação não ficou boa, mas olha só, vou dar um zoom aqui. Ele vai classificar o meu mapa, ó, de acordo com a densidade demográfica
dos municípios, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vamos usar um outro classificador, por exemplo, para a gente poder comparar melhor, os municípios do Brasil. Opa, que coisa. Vou pegar o quartil, vai. Olha lá. Pronto, aqui eu estou vendo os municípios do Brasil que têm maior densidade e menor densidade. Olha a legenda aqui, ó. De 0 a 9,6 habitantes por quilômetro quadrado, ficou um município branquinho mesmo, ó. E aí ele vai aumentando a minha escala de gradação das cores. Os mais vermelhos têm maior densidade demográfica, tem mais gente por quilômetro quadrado. E os mais clarinhos, até o branco, são os que têm menos, tá? Isso aqui, que é um mapa temático, aliás, todo mundo tem que fazer esse tipo de mapa temático, isso aqui é extremamente importante. Da onde que vem essa informação? Da tabela de atributos, tá? Então, amanhã, a gente tem que estar craque, pelo menos em saber que existe geometria de um lado e tabela de atributos de outro para fazer esse e outros tipos de mapas temáticos, tá bom? Pessoal, são 9 horas e 58 minutos. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês, saber se temos dúvidas e perguntar como é que foi a aula. E Catiana e Caionara, vamos marcar uma aula amanhã para a gente destravar isso aí. Beleza? Conversem comigo, gente. Abram as câmeras aí um pouquinho, estou me sentindo tão sozinho. Deixa eu ver a cara de vocês. Cadê esse povo? Temos 48 participantes. Ó, Jorge apareceu aí. O Celso, a Lívia, a Juliana, Renato, todo mundo aparecendo aqui para mim. Obrigado, gente. Vocês gostaram da aula? Foi legal? Deu para... A Lívia fez assim, pô, legal, cara, gostei. Legal. Jorge aí, meu amigo Jota. Legal, gente, bacana. Ó, primeira coisa, eu tenho certeza. Eu não vou ligar a minha, que é para o pessoal não ficar me conhecendo, né? De saber que, essa daí que não sabe de nada, por isso eu vou ficar aqui escondida mesmo. Deixa de onda. Catiane e Caionara, nós vamos fazer aula particular amanhã, nós três. Vocês podem ficar ligados aí que eu quero saber um horário para a gente fazer isso aí. Muitas mensagenzinhas no chat também. Legal, bacana. Por mim tá legal, foi excelente, Rodolfo. Obrigado, gente. Show de bola, que bom que vocês gostaram. Para salvar o projeto precisa ser na mesma... Salvar o projeto, rapidinho, 1 minuto eu vou ensinar vocês a salvar o projeto, gente. Compartilhando tela aqui, realmente isso é importante. Tudo que vocês fizeram hoje, vocês podem salvar. Como que faz isso? Ó, aqui no menu superior, ó, projeto, salvar, tá? Ele vai gerar um arquivo novo do QGIS. Vamos salvar isso aqui, ó. Eu vou lá na raiz, no meu curso de QGIS, tem que lembrar onde salvou, né? QGIS 10, tá? Que é onde eu salvo minhas coisas. Ele usa essa extensão aqui, ó, arquivo QGZ, que é arquivo do QGIS, tá? Então, mapa 01, salvar. Tudo que está aqui na tela e também as camadas que não estão ligadas, elas ficam salvas. Ó, decorem isso aqui e isso aqui, ó. Reparem como tá. Eu vou fechar o QGIS e vou abrir de novo, tá? Para vocês verem como que o projeto volta e o que foi salvo. É muito simples, tá? Então, eu vou lá em C2 pontos, tem que lembrar onde salvou, projetos QGIS 01. Eu vou abrir aqui o meu, ó, arquivinho aqui, ó, mapa 01. Esse arquivinho não existia, ele salvou agora, tá? Mapa 01. Cadê você, meu filho? Ih, deu erro aqui, apareceu no outro monitor o erro. Eu acho que vocês devem testar isso aí no computador de vocês, porque o meu, por incrível que pareça, deu treta. Eu vou abrir o QGIS de novo e tentar abrir ele manualmente. Vamos ver se vai. Mas eu garanto para vocês que é assim. Celso, posso tirar uma dúvida com você por e-mail, aqui ou em outro lugar? Acho que leva 1 minuto. Pode sim, Celso. A gente fecha aqui a gente termina a aula e você pode tirar uma dúvida aqui comigo rapidão. Deixa eu tentar abrir por aqui, ó. C2 pontos, projeto, QGIS 01, mapa 01. Por alguma razão, abriu, ó, tá aqui. Eu abri ele manualmente pelo QGIS, tá? Ó, as camadas ficaram bem como eu tinha deixado,
e o mapinha aqui como eu tinha deixado, tá? É isso que é salvar o projeto, tá? Eu não estou exportando meu mapa para um PDF ainda, e para isso eu preciso entrar no modo layout. Amanhã a gente vai começar o modo layout. E aqui ficou assim o projeto. Eu posso fechar aqui e dormir. Amanhã eu abro esse arquivo mapa 01 e continuo daqui onde eu parei, tá bom? Gente, então, 10 horas e 2 minutos, eu não quero tomar o tempo de vocês. A gravação eu vou colocar lá no meu canal do YouTube e mando o link para vocês, acho que ainda hoje ou amanhã cedo, vocês consultem a gravação, usem os arquivos, tentem fazer essas coisas, porque, gente, eu estou dando aula desse negócio faz tempo já, e se você não praticar, e desculpa, eu vou usar a expressão quebrar a cara, porque quebrar a cara mesmo é difícil, você não lembra onde é que estava, não lembra onde é que clica, eu sei que tem um monte de botão, eu sei que é foda, mas você tem que dar uma energia aqui para destravar você começar a gostar do geoprocessamento, entendeu? Porque o que a galera fala para mim é o seguinte: nossa, Rodolfo, não conseguia nem gostar de geoprocessamento, aí eu comecei a assistir sua aula, comecei a gostar. Então tem alguma coisa assim que eu consigo passar na aula que a galera pelo menos começa a ficar motivada para, eu vou abrir essa porra aqui, vou dar meus cliques e vou ver o que acontece, que é isso que eu quero principalmente de vocês, tá bom? Tem vaga de emprego, tem job que está sendo aberto com geoprocessamento, o mercado está se reaquecendo, essa foi uma das motivações de eu querer fazer esse curso aqui com vocês. Tá precisando eu mesmo estou precisando de gente para trabalhar comigo, só para vocês saberem. Eu tenho 2 empresas, além de estar no ensino, e estamos juntos, tá bom? Amanhã a gente continua um pouquinho mais com cartografia temática, vou colocar o vídeo, vou mandar o link para vocês, e espero que tenham gostado, deixem feedbacks para mim no grupo, mandem dúvidas para mim, e a gente se vê amanhã às 8 horas, link no grupo. Quem quiser tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, fica aqui na sala, vou ficar aqui mais um pouquinho, para quem quiser. O Celso vai trocar uma ideia aí. Se a Kate quiser ficar e a Caionara também quiser ficar, a gente troca uma ideia também. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, boa noite e nos vemos amanhã. Ó, vários elogios no chat. Obrigado, gente. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Valeu, Jota.